Oi, hoje eu quero ler aqui um texto da Bíblia e falar um pouquinho para vocês sobre esse texto, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44, que diz assim: O reino de Deus, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aí eu quero falar com vocês hoje vocês que trabalham com as crianças. Eu estava ali orando por nós todas do Kids, da igreja IB, e me veio à memória, esse texto, essa parábola. E eu comecei a orar, a falar com Deus a respeito do meu principal propósito como mãe, que é o de me tornar relevante para minhas filhas e de construir dentro do coração delas esse reino, o reino de Deus, e de ensinar a elas que elas são uma carta lida pelo mundo e que elas também são rema, palavra viva, e que tudo aquilo que elas fazem, se elas seguem a Deus, se elas servem a Deus, se elas se orientam pela palavra de Deus, isso se torna uma palavra viva dentro delas. E eu percebi que as crianças que estão debaixo da minha autoridade dentro da igreja, elas são minhas filhas também. Então eu sei que muitos de vocês que estão dentro do departamento não têm filhos, muitos têm filhos e outros não têm filhos. Mas eu quero dizer que essa palavra também é para vocês que não têm filhos físicos, alguns nem casados são, mas que assumam para si a responsabilidade que Deus colocou nas mãos de vocês dos filhos espirituais. E quando vocês forem orar, peçam a Deus que desenvolva no coração de vocês um amor profundo por cada criança que vocês olhem. Eu sei que, principalmente as pessoas que trabalham com crianças durante a semana nas escolas, muitas vezes no fim de semana chegam cansadas. E se ainda estão nesse departamento trabalhando, é porque um dia o Espírito Santo falou diretamente com você, dizendo: Eu quero você aqui. E mesmo cansado, você vai, porque você está obedecendo à voz de Deus. Mas muito mais do que obedecer à voz de Deus, nós precisamos, na verdade, é ter um entendimento de quem são essas crianças. E é por isso que eu li esse texto. Porque aqui diz que o reino dos céus é como um tesouro que um homem encontrou. E ele correu, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela propriedade onde tinha aquele tesouro escondido. E diz que o reino dos céus também é como uma pérola preciosa que um homem encontrou. E ele vendeu tudo que tinha. E ele foi lá e comprou aquela única pérola preciosa. E lá no livro de Marcos, aqui no capítulo 10, no versículo 13, quando Jesus aqui, versículo 13 até o 16, Jesus falou para aqueles homens que estavam tentando afastar crianças dele, dizendo: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeça, porque delas é o reino de Deus, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em outras traduções diz assim: delas é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é das crianças, porque elas não são só o futuro, mas elas são o presente. Se hoje eu não inculcar na cabeça da minha filha o que diz a palavra de Deus a respeito dela e a respeito do que ela quer que Deus faça, eu vou perder ela no futuro. Então, a minha oração hoje, para mim e para todos vocês que estão aí trabalhando nesse departamento, foi que nós tenhamos o entendimento, a compreensão, que o Espírito Santo nos ajude a entender e nos faça sentir o que Cristo sente por essas pessoas. Sabe, em uma outra passagem aqui, quando João Batista ele foi morto e decapitado, Jesus ele ficou muito triste. E aí ele se recolheu ao deserto para ficar só. Mas quando ele estava indo, as pessoas perceberam e foram atrás dele. E quando Jesus chegou onde ele queria, ele encontrou uma multidão. E Jesus, naquele momento, eu imagino que ele queria ficar só, porque ele tinha perdido o primo. João Batista era primo dele e provavelmente era uma pessoa próxima dele.
E ele estava consternado, estava triste. Mas quando ele olhou para aquelas pessoas, ele deixou de lado o luto e ele percebeu que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão. Então a minha oração hoje foi e vai continuar sendo para que nós, quando entrarmos dentro das nossas salas, dos nossos ciclos lá, das salinhas, olhemos para aquelas crianças com o olhar que Cristo teve para aquela multidão. O olhar de um pastor que vê um monte de ovelhinhas precisando ser guiadas, ser orientadas. Que olhemos para elas como um olhar de uma mãe para um filho que acabou de nascer. E que aquele amor nasce junto com aquela criança. Quando a gente está grávida, o amor nasce na hora que a gente descobre que está grávida. Mas quando aquela criança vem para os nossos braços, é alguma coisa tão profunda que, se aparecer naquele momento que uma mulher pariu, que ela tá ali, ela tá sensibilizada, ela tá fraca, se aparecer um leão e tentar atacar aquela mulher, ela vai rasgar aquele leão em 2 pedaços, como Sansão. Tamanho é o amor que nasce junto com aquela criança. Então hoje eu oro a Deus para que todos nós olhemos para essas crianças como uma mãe que acabou de parir um filho, com um amor tão profundo que, mesmo sangrando, mesmo com dor e mesmo fraca, tenha condições de rasgar um leão ao meio, se esse tentar contra a vida do seu filho. Vamos orar e vamos pedir a Deus todos os dias que Ele nos dê essa sensibilidade de olhar para as crianças como um tesouro. Antes eu não entendia essa passagem, por quê? Que Jesus falou que o reino de Deus é como um tesouro, só um tesouro encontrado em uma terra, ou como uma pérola apenas. Eu ficava pensando, meu Deus, é burrice de uma pessoa vender tudo que ela tem por causa de uma pérola. Hoje eu entendo que as minhas filhas são as minhas pérolas e que eu preciso vender tudo que eu tenho e pensar que o meu principal propósito como mãe é cuidar desse tesouro que Ele me deu. Então eu preciso perceber que minhas filhas são 3 pérolas que Deus me deu. Mas Deus não me deu só 3 pérolas. Deus me deu, mais ou menos por enquanto, agora, umas 30 pérolazinhas que estão lá dentro daquela salinha. Então, eu estou começando a entender mais profundamente a respeito disso, de como orar por essas crianças e pedindo a Deus para que faça nascer dentro de mim uma vontade muito grande de ser uma pessoa muito relevante para elas. Não porque eu quero deixar um legado, não porque eu quero que no futuro elas falem, olha, a gente teve uma professora, foi a tia Jean. Não, mas eu quero ser para elas como a mãe do Billy Graham foi para ele. Eu quero ser para essas crianças como Maria foi para Jesus. Eu quero ser para as crianças uma mãe que constrói dentro do coração delas um ensino da palavra de Deus. Então eu preciso me tornar essa pessoa. Eu preciso entender que essas pérolas que Deus me deu, eu preciso vender tudo por elas. E hoje eu estou aqui com o propósito de fazer um curso de pedagogia. Antes eu não queria nem saber de fazer pedagogia, porque eu pensava assim, eu não quero saber de ser responsável por crianças. Depois eu mudei, quando eu tive filhos, eu pensei, poxa, eu acho que talvez eu possa fazer um curso de pedagogia para poder saber como orientar minhas filhas. Hoje eu entendo que eu preciso fazer um curso de pedagogia porque eu tenho que vender tudo que eu tenho e tenho que cuidar de um só tesouro que Deus me deu. Então agora que eu falei com vocês sobre isso, eu quero fazer uma oração. Eu já fiz essa oração, mas eu quero fazer aqui, que vocês possam orar junto comigo em relação a isso. Papai Celestial, Pai Nosso que está nos céus, que o Teu nome seja santificado e que o Teu reino venha sobre nós. Que o Teu reino prevaleça, que o Teu reino permaneça e que aqui, Pai, no nosso meio e dentro de nós, a Tua vontade seja feita. Pai, vem nos fazer entender que a Tua vontade precisa ser feita mesmo quando nós não queremos, mas que nós precisamos
aceitar, precisamos pedir a Ti a Tua vontade. Então eu peço, Senhor, para todas essas pessoas que trabalham, Pai, nesse departamento infantil desta igreja e também de todas as outras pessoas que ainda vão ver esse vídeo e que têm um chamado para o departamento infantil para as crianças, que o Senhor venha. Espírito Santo, a Tua palavra diz, você é o nosso convencedor. Você nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vem nos convencer de quão precioso tesouro você colocou nas nossas mãos e que cada criança, seja as crianças que estão na escola secular, aqueles que são professores, vejam essas crianças como pérolas. Aqueles que são apenas pais mesmo, pais e mães, que vejam seus filhos como pérola. E que nós que trabalhamos dentro das igrejas, que vejamos cada criança daquela que está na nossa responsabilidade como pérola, mas que a gente veja essas crianças como a pérola, como um tesouro que não existe nenhum igual no mundo e que a gente tenha capacidade de abrir mão de todas as outras coisas para sermos relevantes na vida dessas crianças, para comprarmos esse tesouro para nós. E eu te peço que venha fazer com que nós tenhamos o mesmo sentimento que Cristo teve por aquela multidão. Ele abriu mão do luto e ele teve compaixão porque ele viu aquela multidão como ovelha sem pastor. Então ele pastoreou aquela multidão. Então vem fazer dentro de nós, Senhor, vem trazer para dentro de nós esse sentimento de olhar para essas crianças com o olhar que Cristo tem para nós, como ovelhas que precisam de um pastor. E que todos nós, Senhor, mesmo aqueles que não têm filhos, mas que nós venhamos assumir a partir de hoje a paternidade e a maternidade que o Senhor nos deu. Essa maternidade que transforma uma mulher recém-parida em uma leoa que consegue até rasgar um leão se preciso for. Que transforma um homem, sabe, em um caçador exímio para cuidar da sua prole. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor venha nos fazer entender o quão importante nós somos dentro dessas salas, nós somos dentro da escola secular, dentro das nossas casas, para os nossos sobrinhos, para os filhos dos nossos amigos e também para as crianças dentro da igreja. O quão importante, mesmo cansados da semana, cansados do trabalho com criança, ou mesmo que não seja com criança, que a gente chegue, Senhor, e que o Senhor nos dê um novo fôlego, assim como uma mãe, Pai, que se ela caminhar, Pai, 10 quilômetros e o seu filho pedir o colo e ela estiver cansada, ela vai pegar o filho no colo. Se um pai estiver caminhando com o filho e o filho pedir colo, ele vai andar 20 quilômetros com a criança no colo. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento que nasce com o pai, que nasce com a mãe, que se tornou pai e mãe quando essa criança nasce. Nos faz entender, Senhor, que nós precisamos cuidar desse tesouro tão precioso que o Senhor nos deu. Esta é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Muito obrigada por me ouvir. Amém. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. E continue fazendo essa oração. Peça a Deus que coloque dentro do teu coração esse desejo não só de trabalhar com as crianças, mas de ser relevante para elas. E que Deus te dê esse olhar que Cristo tem por elas. Que elas são mais importantes do que qualquer coisa. Tchau.